Glórias ao Senhor. Aleluia. É uma alegria estar aqui pousando na nossa vida. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Quero agradecer a pastora Elizabeth, por este convite. Aleluia. Sinto-me honrada. Glória a Deus. Eita glória. Me viu crescer, O tempo passa, amados? O tempo passa. Glórias ao Senhor Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Pela vida do pastor Vanderlei. Glórias ao Senhor. Aleluia. Deixo a saudação dos meus pastores, pastora Kelly, pastor Nilton, amém? Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. E a saudação do meu esposo, pastor Levi. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em um tema glorioso, amados? Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jeremias 33, versículo 3. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Eu orei ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade concedida. Aleluia, glórias ao Senhor. Nós estamos no propósito de campanha, não é assim? 12 dias, para 12 meses de vitória. Aleluia, glórias ao Senhor. E o tema é, amados, aleluia, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu orei ao Senhor por esse tema, o Senhor ministrou ao meu coração: tem socorro de Deus para a igreja. Aleluia. A paz do Senhor, nossos amados que estão na live,
Mas sabe,
É uma ação minha, é uma atitude minha. A
aleluia, que a nossa vitória, ela está em perseverar na casa de Deus, em perseverar dentro da igreja do Senhor. Porque um dia que para nós vamos dizer assim, não, é só mais uma sexta-feira, não é assim? Não, é só mais um sábado, é só mais um domingo. É nesse dia que o Senhor, Ele vem e nos surpreende. E assim vai acontecer na vida da nossa irmã
Não julgue aqueles que não estão entendendo a sua dor. Não julgue, aleluia. Sabe por quê? O único que pode sentir a sua dor, aleluia, e transformar o seu choro em riso é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias ao Senhor. A palavra diz que Penina, ela, odiava a Ana, ela perseguia a Ana, porque Ana tinha o amor do esposo, não é assim? Naquela época ali eram duas esposas. Então, aleluia, Ana, ela tinha o amor de Eucana, e isso feria muito Penina. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, eita, meu Deus do céu, eu não sei pelo qual motivo seus inimigos estão sendo movidos, o que está sendo combustível para eles te perseguirem, mas uma coisa é certa, aleluia, glórias ao Senhor. A aflição de Ana aumentou tanto que ela se entregou na totalidade da sua dor, e o Senhor está dizendo para nós: clama a mim, janeiro, clama a mim, fevereiro, clama a mim, março, clama a mim, aleluia, porque eu sou aquele que vai, aleluia, ministrar a vitória sobre a sua plantação, aleluia, eu vou ministrar a vitória sobre aquilo que você está plantando e sobre aquilo que você vai colher. Aleluia. Deus de majestade, poder e misericórdia, aleluia. E a palavra do Senhor declara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Essa é a primeira chave na campanha a qual o Senhor nos concedeu, o convite para clamar. A segunda chave é a promessa. O Senhor, ele declara dizendo: responder-te-ei. Aleluia. Muitas das vezes nós esperamos uma resposta do Senhor, aleluias, e nós planejamos como vai ser essa resposta, não é assim? Nós planejamos como que vai ser a resposta do Senhor sobre a nossa vida. A palavra do Senhor vai nos falar sobre Naamã, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E Naamã, ele era leproso e ele precisava de ser curado. Os irmãos já conhecem esse manto do mistério. Uma menina vai dizer, aleluia, para sua senhora, esposa de Naamã: se ele fosse lá em Samaria, ele seria curado. Olha só, quero essa menina. Ela dá certeza, não é assim? Ela não acha, irmãos, ela dá certeza. Se ele for em Samaria, ele vai ser curado. Aleluia, glórias ao Senhor. Se ele for ter com o profeta, ele vai ser curado. Mas veja lá no Jordão, o Senhor, ele diz: responder-te-ei. O Senhor vai responder Naamã? Sim, o Senhor vai responder, mas não conforme ele pensou. Então eu não sei o que está no seu coração, eu não sei como que você planejou essa bênção, não é assim? Aleluia, glórias ao Senhor, porque nós planejamos, né? Nós dizemos: meu filho vai estudar, vai fazer essa faculdade, vai ser assim, vai ser. Nós começamos a planejar tudo. As mulheres então nem se fala, né, amados? Nós, aleluia, sonhamos e vamos indo já dizendo: o Senhor vai fazer assim, o Senhor vai por esse caminho. Mas olha só o que acontece com Naamã. A palavra do Senhor diz que Naamã, ele pensa. Então, o Senhor, ele traz evidência como é que nós estamos esperando a resposta de Deus. Aleluia. Se eu perguntar aqui para cada um dos meus amados irmãos, aleluia, os irmãos que estão aí na live, cada um de nós pensamos, não é assim? Olha, o Senhor usou paz. Que grande vai ser a honra. Eita, eu já comecei a pensar. Eita, eu acho que vai ser assim. Eita, eu acho que o pastor vai me chamar que vai ser assim, assim, assim. Mas aí veja, a palavra diz que Naamã, ele pensou. Cuidado com os traumas aí, viu, paz? Cuidado com os traumas que estão na sua mente, que estão aí no seu coração. Ele pensou: aleluia, eu irei, o profeta sairá, o profeta receberá o leproso,
Eu não sei o que para você parece assim, que sabe, eu recebi a bênção,
declarando para você. Então, mediante a essa porção que Ele cumpriu a nós, amados, aleluia, saia nessa noite da casa do Senhor em posse de vitória. Aleluia! Quando você chegar no seu lar e você olhar para o cenário e você olha, talvez você vê filhos nas drogas, talvez você vê netos fazendo o que é errado, talvez você vê uma situação assim
Senhor, Ele está te entregando uma porção. Sabe o que Eliseu pediu? Eliseu pediu, né, pastora? A porção dobrada. Aleluia, Senhor. Elias falou assim, Elias falou assim: se você tiver, você não me levar. Aleluia, você receberá a porção dobrada do meu Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus que está sobre Elias. Aí sabe o que aconteceu? Eliseu, ele ficou na cola de Elias, entendeu? Ele não saiu de perto. Aleluia, glória a Deus. Porque ele diz assim: quando o meu Senhor for tomar
abriu os